Você já notou sua mão tremendo e ficou com medo de estar com Parkinson? Calma lá, nem todo tremor é doença e muito menos doença de Parkinson. Eu sou Natália Cabral, neurologista, especialista em distúrbios do movimento, e hoje eu vou te explicar quais são as principais causas de tremor e como a gente pode diferenciar entre elas. A primeira coisa que você precisa saber é que nem todo tremor é sinônimo de doença. Existe um tremor que todos nós temos, é o chamado tremor fisiológico. Ele é tão leve que normalmente a gente não percebe, mas em determinadas situações ele exacerba e pode ficar um pouco evidente, como por exemplo depois de um consumo excessivo de café, associado à ansiedade, o estresse, o nervosismo, pré-prova, por exemplo, após exercício físico extenuante e até mesmo associado a alguns medicamentos como remédios para asma e depressão. Esse tremor costuma ser leve, bilateral e rápido e costuma melhorar após o fator desencadeante desaparecer. Agora vamos falar sobre os 3 tipos de tremor patológicos mais comuns, ou seja, aquele tremor que pode estar associado a uma doença ou uma alteração do sistema nervoso central. Eles são diferentes entre si e entender isso ajuda ao diagnóstico correto. O tremor essencial é o tipo de tremor patológico mais comum, ou seja, o tremor essencial é a principal causa de tremor, até mais comum do que a doença de Parkinson. É uma doença que acomete inicialmente as mãos, mas que pode aparecer tremor na cabeça e até mesmo na voz. As principais características são: é um tremor que acontece na ação, ou seja, quando você vai executar algum movimento com a mão, por exemplo, ao escrever, ao segurar um copo, ao levar a colher à boca, ao se maquiar. Ele acomete geralmente os 2 lados de forma simétrica, mas é comum nos primeiros 3 anos de sintoma haver alguma leve assimetria. Em muitos casos, ele melhora temporariamente com pequenas doses de álcool, o que é curioso, mas nos ajuda no diagnóstico. É comum haver um histórico familiar. De 30% a 50% dos casos, o tremor essencial está presente em várias gerações da mesma família. Outra coisa interessante do tremor essencial é que existe 2 picos de início dessa doença. Os sintomas podem surgir na casa dos 20 anos ou depois dos seus 50 anos, ou seja, acomete tanto jovens quanto adultos mais velhos. Essa é uma doença que cursa exclusivamente com tremores. Apesar de não cursar com alteração de memória, de equilíbrio, de deglutição, por exemplo, ela pode acometer sim muito a qualidade de vida desses pacientes, principalmente porque pode atrapalhar atividades de coordenação fina do dia a dia. Já o tremor da doença de Parkinson tem um padrão diferente. É um tremor que acontece no repouso, quando as mãos estão relaxadas, apoiadas no colo, ou quando o paciente está caminhando com os braços soltos. Ele acomete de forma assimétrica o corpo humano, ou seja, ele começa obrigatoriamente de um lado só. Com o passar dos anos, os sintomas vão para o outro lado, mas o lado que começou com sintomas tende a ser o mais sintomático para o resto da vida. Ele pode e deve vir acompanhado de outros sintomas, como lentidão motora, rigidez e instabilidade ou alteração postural. Vale lembrar também que nem todo paciente com Parkinson terá tremor. E por fim, o tremor distônico é talvez o menos conhecido e justamente por isso muitas vezes passa despercebido ou é confundido com os outros. Esse é um tremor que acontece em pessoas que têm uma condição chamada distonia, que é um distúrbio de movimento que cursa com contrações musculares involuntárias, que podem acarretar a posturas anormais, torções ou movimentos repetitivos em uma área específica do corpo. Portanto, esse tremor não aparece sozinho. Ele deve estar presente com um quadro de distonia, mesmo que essa distonia seja leve e passe despercebida à primeira vista. E as principais características desse tremor são: ele é irregular. Diferente do tremor essencial e do Parkinson, ele não segue um ritmo, ele não segue uma direção. Ele pode ser curto e rápido, ele pode mudar a amplitude, variar conforme o exercício ou a ação que o paciente está fazendo com aquele membro. Além disso, ele costuma ser focal, ou seja, acontecer numa área específica do cérebro que está presenciando a distonia. Por exemplo, no pescoço, associada à distonia cervical, em que leva a um tremor da cabeça, tanto para os lados quanto para frente e para trás. Ou então associado, por exemplo, à cãibra do escrivão, que é uma distonia da mão que surge quando o paciente vai escrever e leva esse tremor apenas nesse momento da escrita. Geralmente ele é assimétrico e uma característica específica desse tipo de tremor é que ele pode melhorar com os chamados truques sensitivos. O que é isso? O paciente irracionalmente aprende que determinados movimentos ou ações melhoram essa torção, esse tremor,
como por exemplo, encostar a mão no rosto, apoiar a cabeça no encosto da cadeira, pode melhorar aquele tremor da cabeça. Ou então segurar levemente o braço, alivia o tremor da distonia. Quando ele chega para a gente investigar um tremor, eu questiono sobre isso, na maioria das vezes ele já sabe me dizer, olha, se eu coloco um colar pesado, que faz uma sensibilidade no pescoço, alivia. Ou então usar braceletes ou pulseiras pesadas, ou então apoiar a mão levemente, ajuda a diminuir o tremor da mão, por exemplo, numa câimbra de escrever. Muitas vezes o tremor distônico é confundido com tremor essencial ou doença de Parkinson, principalmente quando acomete as mãos. Mas o tratamento é totalmente distinto, por isso que a avaliação correta para o diagnóstico correto vai fazer diferença. Então, resumindo, nem todo tremor é doença de Parkinson. E mesmo entre tremores patológicos, existem diferenças importantes que nos ajudam no correto diagnóstico. Se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui falamos sobre distúrbios de movimento com informação clara e acolhedora.